Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Harry e Anthony, dois velhos amigos de 7 anos, estavam chutando uma bola em uma rua empoeirada do vilarejo. Meu pai está chegando do trabalho, Harry gritou animado. Vocês estão jogando? Um homem sorridente se aproximou. Bem, quem chega primeiro à porta? Anthony, as portas eram dois pequenos troncos colocados no meio da rua. Anthony, rindo alegremente, ficou no portão improvisado, agarrou a trave e se preparou para defender o chute. Oh, orei, eu acertei. Ele pulou de alegria. Muito bem. Você me superou, amigo, continuou o homem, sorrindo. Tio Billy, vamos fazer isso de novo, pediu Anthony. Não, eu faço isso. Harry deu a Anthony um empurrão amigável para fora da porta. Pai, quer marcar um gol para mim? Marcar, você diz? É isso aí. Gol. Não, isso não é justo. Harry estava chateado. Eu não me arrumei a tempo. Vamos fazer de novo. Vamos nos revezar. Vamos lá, Anthony. Urra, ele conseguiu de novo. O garoto estava tão feliz. Você vai ser um goleiro famoso, Anthony, não vai? Você vai tornar nossa cidade famosa. Para trás, Harry o cutucou, franzindo a testa. Gol. Oh, Harry, você nunca será um jogador de futebol. Bem, a bola estava bem nos seus pés. Como você conseguiu chegar tão longe? Eu não sei. A angústia de Harry era tão grande que ele começou a chorar. Ora, sorriu o pai com indulgência, acariciando os cabelos rebeldes do filho. É uma pena chorar por uma bobagem dessas. Você já é um menino grande, vai para a escola daqui a 2 meses. Agora alguém vai ver você, vão tirar sarro de você mais tarde. Papai. Harry estendeu os braços. Seu pai ergueu o filho tão leve quanto uma penugem e o carregou para dentro da casa. Anthony ficou sozinho e olhou com inveja para os passos do tio Sirius que se afastava. Como Harry tinha sorte! Seu pai era tão forte, com braços grandes e ombros largos. Gostaria que Anthony tivesse um pai assim. Só que ele não tem um pai. Por que ele é tão injusto? Como ele pode ser pior do que Harry? Raiva, ressentimento, decepção, tudo se misturou dentro de Anthony naquele momento. Nesse impulso, reunindo toda a força de seus pés pequenos e bronzeados calçados em sandálias velhas e surradas, Anthony esqueceu tudo, menos a bola à sua frente. Naquele momento, ele não sentiu o peso de seu próprio corpo e seus olhos estavam embaçados pelas lágrimas. O som de vidro quebrando o fez acordar. O ato terrível e irreparável apertou seu peito. Anthony fechou os olhos a ponto de sentir dor. Como posso desfazer a desgraça agora? Eu vou conseguir, passou por sua mente. Oh, seu patife, ele ouviu a velha Selena gritar tardiamente, eu vou te pegar. Vou te pegar com urtigas. E quem vai consertar minha janela agora? Sua avó ou sua mãe? Você não tem um homem em sua casa. Anthony correu o mais rápido que pôde para escapar. Ele estava envergonhado e assustado. Ele tinha que se esconder em algum lugar até que as coisas se acalmassem um pouco, e não deveria chegar em casa antes de escurecer. Anthony correu até a periferia da cidade e deitou-se na grama macia. Ele estava com fome e seu estômago estava roncando traiçoeiramente. Sua mãe e sua avó provavelmente estavam jantando agora. Mas não, ele não podia ir para casa. Nem a mãe nem a avó de Anthony jamais o haviam castigado severamente. Mas e se elas tivessem castigado a Selena que estava sentada ali agora? Com certeza ela já tinha ido à casa deles e contado o que ele tinha feito. O garoto temia Selena como fogo, de fato, como todas as crianças da região. Bem, isso tinha que acontecer. Se ele fosse quebrar uma janela, não seria ela. Anthony pensou em seu pai novamente. Se ele tivesse um pai como o de Harry, nenhuma Selena o assustaria. Anthony não percebeu quando o sol começou a se pôr.
Os mosquitos que haviam passado o calor do dia em algum lugar em seus esconderijos invisíveis começaram a sair para a caça noturna, causando muitos problemas a Anthony. Não, você tem que ser um pouco mais paciente. Selena é mais terrível do que qualquer mosquito. Anthony já pegou urtigas dela uma vez. Escureceu, suas mãos e pés coçavam insuportavelmente com as inúmeras picadas. Anthony estava chorando. Filho, Anthony, onde você está? O menino, ao ouvir a voz da mãe, se acalmou e olhou para fora de seu esconderijo. A mãe estava sozinha. Mãe, estou aqui, gritou Anthony. Que diabos está fazendo? Por que está se escondendo? Minha avó e eu andamos por toda a cidade, e ela está correndo pelos vizinhos. A Selena não está aqui? Ela já foi embora. Oh, filho, você fez uma bagunça. Onde vamos conseguir esse vidro? Teremos de ir à cidade para comprá-lo. E depois teremos de pedir a alguém para instalá-lo. Foi sem querer, Anthony reclamou novamente. Ele xingou muito? Muito. Você precisa tomar cuidado, filho, não deve brincar na rua, entre as casas. Onde brincamos? No pátio da loja. Há grades nas janelas, você não vai quebrá-las, certo? Está bem, mamãe, e um menino se animou um pouco. Sabe com quem jogamos futebol hoje? Ah, aquele futebol, e suspirou a mãe em voz alta. Com quem? Com o papai. Mas mesmo assim, ele não conseguiu marcar um único gol para mim. O menino brilhou, esquecendo-se de seus problemas. O tio Billy disse que ele seria um jogador de futebol. Harry tem um bom pai. Mamãe, por que o Harry tem um pai e eu não? Todo mundo na cidade tem um pai, só Natalie e eu não temos. Anthony, você já me perguntou muitas vezes. Eu já lhe disse. O que ele está fazendo no norte? Por que ele nunca vem me ver? Pelo menos no meu aniversário? Ele tem muito trabalho a fazer e faltam apenas alguns dias para o aniversário. Será que nunca mais o verei? Não sei, Anthony. Anthony estava com raiva da vovó, não tanto por causa do vidro quebrado, mas porque ela demorou tanto para encontrá-lo. Seu malandro! Vou torcer suas orelhas, gritou a vovó, e, colocando a ameaça em prática, agarrou dolorosamente a orelha de Anthony. Você fez uma bagunça e se escondeu. Já pensou em mim e na mamãe? Ficamos procurando por você a noite toda, já é noite. Meu coração está doente. Tomei todos os remédios que pude. Vovó, me desculpe. O menino choramingou. Eu só estava com medo. Selena. Eu não vou fazer isso de novo. Nunca mais. E não vou jogar futebol perto das casas, eu prometo. Vá para a cama, já está ficando tarde. Disse a vovó em um tom gentil, finalmente soltando a orelha de Anthony. Anthony correu para seu quarto, pulou na cama e escondeu a cabeça sob o cobertor. Estava quente, mas ele não queria sair, pelo contrário, queria se enterrar ainda mais. Com toda a agitação, sua mãe e sua avó haviam se esquecido de que Anthony não havia jantado. Ele estava com muita fome, mas, por causa da culpa amarga, tinha vergonha de pedir para ser alimentado. Depois de chorar, Anthony saiu de debaixo do cobertor. Ele não conseguia dormir. Normalmente, a essa altura, depois de correr o dia todo do lado de fora, ele estava dormindo profundamente. Anthony se sentou, balançando as pernas para fora da cama. Um feixe de luz ariana passou por baixo da porta e alguém acendeu a luz da cozinha. Ao ouvir vozes, o garoto tentou escutar, mas sua mãe e sua avó estavam conversando baixinho. Anthony se levantou e abriu a porta com cuidado. Minhas sandálias estão estragadas e estou com vergonha de ir trabalhar, ele ouviu a voz de sua mãe. Eu estava pensando em ir à cidade no fim de semana e comprar sandálias novas. Mas agora não tenho tempo para comprar sandálias, tenho que comprar cristais e depois pagar para que sejam entregues e calçadas. Sim, nosso garotinho fez algo errado, ele fez algo errado. E as sandálias? Leve-as para Petrovich, ele é um mestre, ele as consertará. O que precisa ser consertado? Elas já haviam sido consertadas 4 vezes, através da porta entreaberta. Anthony
podia ver sua mãe enxugando as lágrimas na janela. Anthony não conseguia suportar ver a mãe que ele tanto amava chorar. Incapaz de conter sua preocupação, ele chorou e correu até sua mãe. Ele abraçou as pernas dela e disse: Mamãe, querida, você é tão boa que nunca mais vou aborrecê-la. Quando eu crescer, vou lhe dar as sandálias mais bonitas e você não vai chorar. Venha, mamãe, me conte uma história. Antônio até se esqueceu da fome. Ele queria acariciar a cabeça da mamãe, mas ela era tão alta que ele não conseguia alcançá-la. Ele estendeu os braços. Mamãe se abaixou. Antônio abraçou, acariciou seu rosto e disse: Querido, minha querida, meu raio de sol. Ele já tinha ouvido sua mãe dizer essas palavras, e ela sempre as dizia para ele quando colocava Antônio na cama. Ninguém tinha uma mãe como a dele, linda, gentil, amorosa. Antônio adorava tocar seu rosto, segurar suas mãos. Suas mãos eram maravilhosamente macias, quentes, com covinhas. E seu cabelo era como o de qualquer outra pessoa, espesso e sedoso. E quando minha mãe soltava o cabelo, ele caía até a cintura, e parecia que você podia se enrolar nele como um chale. Vou aconchegá-lo, disse minha mãe com carinho. Já é noite. Mãe, fale-me sobre meu pai. Como ele se chama? Ele é alto? Está na hora de dormir, filho. Não, eu não vou dormir. Antônio pulou da cama. Bem, conte-me sobre ele, por favor. Archie. Archie Walker? Não é o Walker. Mas eu sou um Walker. Meu amigo Harry e o pai dele, o tio Billy, têm o mesmo sobrenome, Stone. Por que meu pai tem um sobrenome diferente do meu? Antônio, você é um garotinho, você não entenderia. Hoje estou cansado o dia todo. Tenho que acordar cedo para trabalhar amanhã. Deixe-me ler uma história para você. Sua mãe começou a ler uma história para Antônio, que fechou os olhos e fingiu dormir. Antônio sentiu sua mãe cobrindo cuidadosamente com um cobertor e a ouviu sair do quarto. Antônio pensou em seu pai novamente, tentou imaginar como ele era. Será que ele era tão forte quanto Harry? Não, seu pai era ainda mais forte. Ele é o mais forte. E um dia eles se encontrarão. Antônio, por que você não sai? Harry se aproximou dele ao meio-dia. Vamos jogar. O garoto segurou uma bola. Não vou sair hoje. Vá brincar com as outras crianças. Eu sei o que você fez ontem. Você se machucou muito, não foi? Eu não me machuquei, só não estou com vontade de brincar hoje. Tudo bem, estou indo. Espere, Harry. Antônio se lembrou do que sua mãe costumava lhe dizer. Não jogue bola na rua. Vá para o parque perto da loja, há grades nas janelas, você não vai se machucar. E mesmo assim... Harry suspirou. No fim de semana, trouxeram vidro da cidade para Selena, para substituir o vidro quebrado. Billy Stone se aproximou dos Walker e se ofereceu para ajudá-los a instalar o vidro. Quanto ele cobraria pelo trabalho? Perguntou a mãe de Antônio. Ora, que dinheiro! Não vou tirar um centavo de vocês, só quero ajudar o vizinho. Billy sorriu. Ah, eu nem sei como lhe agradecer, e a mulher estava confusa. Não precisa me agradecer, não é incômodo. Bem, Antônio, vamos embora? Para onde, tio Billy? Para onde? Para a casa da vovó Cathy. Você vai me ajudar a trocar o vidro. Oh, Antônio ficou horrorizado. Eu não vou com ela. Como assim, você não vai? Não, cara, você tem que assumir a responsabilidade por suas ações. Você fez coisas ruins, e por que outras pessoas deveriam assumir a responsabilidade? Não, eu não vou vê-la. Antônio balançou a cabeça. Billy, não seria perigoso se Antônio ajudasse com o vidro? Ele poderia se cortar. Sério, Angélica? É claro que não vou deixar uma criança trabalhar com vidro, mas Antônio precisa se desculpar. Sim, concordo plenamente com você. Vá, Antônio, até o tio Seriusa. Vá e peça desculpas. Não, mamãe, por favor, não é ruim, isso me incomoda. Antônio se agarrou à mãe.
Ei, amigo, do que você tem medo? Eu estarei ao seu lado. Não vou machucá-lo. Vamos lá, vamos embora. O tio Billy estendeu a mão. Anthony balançou levemente a cabeça e colocou sua pequena mão na grande palma do tio Billy. O garoto se sentiu imediatamente seguro e protegido. Se ele tivesse um pai, nada nem ninguém teria medo dele. Seu patife! Você arruinou minha propriedade, Selena gritou quando viu Anthony se aproximando da casa. Tia Kate, disse Billy com calma, mas com severidade. Não grite, Anthony veio se desculpar. E eu vou consertar sua propriedade imediatamente, o vidro está aqui. Desculpe-me, disse Anthony, abaixando a cabeça. Não vou fazer isso de novo, só vou jogar futebol do lado de fora da loja. Ele é um bom jogador de futebol, Anthony bagunçou o cabelo de Billy. Não repreenda o garoto, tia Kate. Tudo bem, ele murmurou com relutância. Murmurou ele com relutância. Anthony estava muito curioso para ver como o tio Billy trabalhava. O garoto começou a pensar novamente em seu pai, quantas coisas interessantes ele poderia lhe ensinar. Pouco mais de um ano depois, Anthony estava na segunda série. Na aldeia onde ele morava, havia apenas uma escola primária, e as crianças mais velhas iam estudar em uma aldeia próxima. Meninos, o professor disse à classe. O inverno está chegando e provavelmente fará frio. Proponho que ajudemos nossos irmãos mais novos. Vamos cada um de nós fazer uma casa de passarinho. Penduraremos 4 casas de pássaros no vilarejo, uma em cada rua. E mais 3 na floresta fora do vilarejo, pois nem todos os pássaros da floresta se atrevem a voar até as pessoas. Mas eu não sei como fazer casas de passarinho, objetou uma das meninas. Pode-se dizer que essa é uma tarefa para seus pais. Tenho certeza de que eles tirarão nota máxima, sorriu o professor, e o rosto de Anthony se iluminou. Sim, meninos, não vamos nos esquecer de nosso fiel amigo, o cachorro Polka, o favorito de toda a aldeia. Ele deve ter uma caixa, porque todos devem ter um lar. Quem pode fazer um lar para o Polka? Meu pai fará isso, disse Harry com orgulho. Ele pode fazer qualquer coisa. O meu também pode fazer, o meu também pode fazer, meu pai é carpinteiro, diziam as vozes. Todos estavam gritando, mas Anthony estava sentado com a cabeça entre os ombros, e naquele momento, queria cair no chão. Anthony voltou para casa desgostoso. O que há de errado com você? Perguntou a avó. Você fez alguma coisa ruim na escola de novo, seu menino travesso? Não fiz nada. A propósito, tirei nota máxima em leitura. Que bom para você. Você poderá fazer isso quando for mais velho. É seu primeiro em leitura, não é? Meu primeiro. Anthony sorriu, esquecendo-se de sua decepção. Naquela noite, quando a família se sentou para jantar, Anthony contou a eles sobre a lição de casa que a professora havia lhe dado. Que bobagem sua professora inventou, indignou-se a avó. Veja só, como uma criança de 8 anos pode fazer uma casa de passarinho. A professora disse que era um dever de casa para os pais, disse Anthony em voz baixa. Houve um silêncio desolador na cozinha, que Anthony quebrou. Mamãe, vovó, vocês não podem me ajudar? Todo mundo vai servir, só eu não vou trazer nada. Que vergonha! Não, filho, e disse a mãe, puxando Anthony para perto dela, nem eu nem a avó podemos ajudá-lo. Sinto muito, e Anthony terminou sua lição de casa e foi para a cama. Mas que tipo de sonho é esse? Algum tempo depois, ao ouvir vozes na cozinha, Anthony abriu um pouco a porta. Angélica. Você precisa de um homem em casa, eu venho dizendo isso há muito tempo. Seu marido, Anthony, é seu pai. Você não fica mais jovem, você fica mais velho. Bem, você já tem um. Não gosta dele? Não sei, mamãe, e disse Angélica com indiferença, ele parece ser um bom homem. Você está sempre pensando no Archie, não é? As orelhas de Anthony se aguçaram com a menção do pai. Onde ele está agora, Archie? Depois de todos esses anos, nenhuma vez ele se lembrou de você ou do filho. Ele não sabia.
O quê? Você não disse a ele que ia ter um filho? A Angélica não respondeu nada, segurando as lágrimas, apenas balançou a cabeça. Como você é tola, minha filha. Bem, como poderia ser assim? Ele tinha que saber. E por quê, mãe, se ele se aproximou dele? Sim, você fez algo errado, e se você tivesse contado a ele sobre o bebê, talvez as coisas tivessem sido diferentes. As coisas não teriam sido diferentes. Como você pode perdoar isso? Archie e Angélica nasceram e cresceram na mesma cidade, moravam na mesma rua. Angélica era uma garota travessa que preferia brincar com meninos, então Archie se tornou seu melhor amigo. Eles tinham a mesma idade, estudaram juntos na escola primária da vila e depois estudaram juntos no ensino médio da mesma vila. Aos 16 anos, a amizade de infância deles havia se transformado em uma paixão mútua. Ao mesmo tempo, a 20 quilômetros de sua cidade natal, um campo de carvão foi aberto e uma pequena cidade mineradora cresceu quase um ano. O pai de Archie recebeu uma oferta de emprego na mina, e as condições eram boas. A família recebeu um apartamento em uma casa de 2 famílias e um grande terreno. Archie não queria ir embora e se separar de Angélica, mas seus pais já haviam decidido tudo. Assim que Archie terminou a 10ª série, seus pais venderam a casa e a mudança foi realizada. Durante um ano inteiro, Archie foi para a casa de Angélica todos os finais de semana. No verão, eles iam para o clube na cidade vizinha, dançavam e não tiravam os olhos um do outro. Archie frequentemente pegava remos emprestados de seu antigo vizinho, e ele e Angélica iam passear de barco no rio. Não parecia haver pessoas mais felizes do que aquele casal. Era um março inconstante. Archie sempre partia no último ônibus. Angélica foi se despedir de seu amado no ponto de ônibus, mas o ônibus nunca chegou, pois quebrou no caminho. Archie passou a noite na casa de Angélica, para desgosto de sua mãe. Que falta de vergonha! Como ele pode ficar aqui? Ele é seu marido? Ela resmungou. Amanhã toda a cidade estará falando sobre ele. Acha que as pessoas não percebem nada? Mãe, ele não pode dormir lá fora. Pode? Archie, sentado na cadeira, levantou-se, tossiu nervosamente e disse com a voz um pouco trêmula: Angélica, estou pedindo para você ser minha esposa. O quê? Exclamou indignada a mãe. O que você acha que está fazendo, Archie? Ela ainda não tem 18 anos, e você logo estará no exército. Angélica fará 18 anos em 3 semanas, argumentou Archie. Angélica, quero que sejamos marido e mulher antes de eu ir para o exército. Eu concordo, e disse Angélica em voz baixa, e lágrimas de felicidade escorreram por seu belo rosto, e Angélica e Archie tiveram um casamento barulhento e feliz. Havia muitos convidados, em sua maioria jovens. Um mês depois, Archie partiu para o exército, e a jovem esposa ficou esperando o marido em casa. Archie partiu com sua mente em paz. Ele não duvidava nem por um segundo da fidelidade de Angélica, tinha certeza de que ela o esperaria. Mas uma coisa era a garota que você amava esperar por você, e outra era sua esposa legítima. Archie foi embora, e os meses e dias de espera se arrastaram. Seus sogros não eram maus com Angélica, mas não havia um relacionamento caloroso e próximo. Angélica sentia falta de casa, sentia falta de sua mãe. Ela se sentiria mais confortável esperando Archie em casa, mas não podia evitar, pois agora era a esposa de seu marido, seu lugar era em casa. Os 2 anos se arrastaram incrivelmente. Archie estava servindo fora, ela escrevia com frequência, cada carta com ardentes linhas de amor. Angélica não era tão boa escritora quanto Archie, mas escrevia todos os dias. Às vezes, Archie recebia 2 cartas no mesmo envelope, uma escrita pela manhã e outra à noite. Essas cartas tinham um cheiro de lar, um raio de sol na escuridão da vida cotidiana do exército. Archie ainda tinha 4 meses de serviço, ou melhor, 127 dias. Sim, Angélica contava os dias. Chegou uma carta com os mesmos versos de amor. Só que, por algum motivo, no final da carta havia um bilhete incompreensível: perdoe-me, Angélica. Quando Angélica leu essa breve linha, o chão tremeu sob seus pés. Ela não entendia por que o marido estava lhe pedindo perdão, mas sentiu que algo irreparável havia acontecido. Angélica tentou descobrir com Archie o significado da frase. Ele respondeu que sentia muita falta dela e pediu desculpas por ter ficado longe por tanto tempo.
Essa resposta não satisfez Angélica, pois ela conhecia bem seu marido e percebeu que o motivo era outro. Archie não escreveria aquelas palavras sem mais nem menos. Portanto, ele era seriamente culpado de alguma coisa na frente dela. A questão era, o que era? A Angélica esperou ansiosamente pelo retorno de Archie, tudo por causa daquela breve nota na carta. O dia tão esperado e emocionante chegou, Archie voltou. Angélica não notou nenhuma mudança nele, alegre, carinhoso, atencioso. Na primeira noite, eles foram ao clube e lá dançaram com entusiasmo. Do clube, correram para o rio. A noite de maio estava quente, o ar claro e transparente. Angélica, pressionada contra o ombro forte de Archie, olhava para o céu estrelado e, naquele momento, parecia-lhe que estavam sozinhos no universo. Archie, após 2 semanas de descanso, conseguiu um emprego na mina, e Angélica trabalhou como vendedora em uma loja. A vida continuou como sempre, uma vida familiar comum. Um mês e meio havia se passado desde o retorno de Archie. O dia estava frio e sombrio, às vezes começava a chuviscar. Uma jovem entrou na loja com uma mala de viagem, claramente não era do campo, ou melhor, da cidade. É horrível como esta cidade é suja, ela começou a se lamentar da porta. O salto do meu sapato saiu, onde posso conseguir um salto? Não temos nenhum lugar, Angélica estava confusa. Não venha até nós com sapatos. Você tem que ir para a cidade, o ônibus vai passar em 1 hora. Bem, não se trata disso agora, já percorri um longo caminho. Dê-me um pouco de água mineral. Não temos água mineral, só temos citro. Bem, que tipo de citro? É só açúcar. Que deserto, você não pode nem beber água. Gostaria de vir à minha casa e ficar bêbado? Não, não quero, obrigado. Diga, onde mora o Archie? Archie? O coração de Angelique afundou. Para que você o quer? Sua voz tremeu. Moça, o que você tem a ver com o fato de eu querer Archie? Você vai me dizer onde ele mora ou não? Archie é meu marido, disse Angelique com firmeza e confiança. Angélica, você quer dizer? Sim, Angélica. Como você me conhece? Eu sou Leslie. Archie não lhe contou nada sobre mim, ou melhor, sobre nós. Naquele momento, um cliente entrou na loja e imediatamente notou o estranho. Angélica, não é uma hora ruim? Vejo que você precisa fazer um check-up, não é? Não, tia Shuri, isso não é um exame. De onde você veio? A tia Shuri examinou Leslie da cabeça aos pés. Mulher, você está aqui para fazer compras ou para olhar para as outras pessoas? Disse a moça. Você é mal educada. Vejo que seus pais não a ensinaram a falar com os mais velhos. Você pintou seus olhos sem vergonha. Tia Shuri, a senhora veio buscar fósforos ou açúcar? Interveio Angélica. Hoje é o aniversário do meu marido, ele tem 45 anos, estamos casados há quase 25, nossas bodas de prata são daqui a 2 meses. Angélica, a salsicha está fresca? Chegou ontem. Desculpe-me por meio quilo, temos todo o resto, tudo nosso. Deus parabéns ao tio Vitia por mim, Angélica encontrou forças para sorrir. Oh, mal educada, vá embora, ameaçou a tia Shuri. Leslie. A aparição da tia Shuri permitiu que Angélica recuperasse um pouco os sentidos, o estupor foi liberado, mas o tremor nervoso não foi a lugar algum. Angélica estava se sentindo mal desde a primeira hora da manhã. Fale, disse ela com lábios impolutos, e Leslie parecia gostar de contar a ela que havia conhecido Archie há cerca de 6 meses, quando estava de licença e passeava no parque. Ela gostou imediatamente de Archie, e Leslie se aproximou dele e propôs que fizessem uma caminhada juntos. A caminhada foi agradável e eles combinaram de se ver uma semana depois. Seus encontros na cidade se tornaram regulares, e então Leslie começou a convidar Archie para ir à sua casa, dando-lhe uma deliciosa comida caseira. E o fato de ele ter uma esposa? Angélica não conseguia mais ouvir, estava tremendo. E o que tem isso a ver? Minha querida, todo mundo luta apenas por sua felicidade, e a garota sorriu com arrogância. Mas é óbvio que você é mais velha do que ele, exclamou Angélica. Por que você precisa dele?
Sim, sou 3 anos mais velha do que ele. O que a idade tem a ver com isso? Nós dois somos adultos. Por que você veio aqui? Não está entendendo? Eu vim por causa do Archie. Os olhos de Angélica se encheram de lembranças. Ela se lembrou de Archie pedindo-a em casamento, do nada. Lembrou-se de estar sentada na margem do rio quando Archie voltou. Apenas o céu, as estrelas, ele e ela. Não haveria mais nada disso. Nenhum aniversário de bodas de prata, como a tia Shuri e o tio Vitor. Angélica nunca o perdoaria. Bem, disse Angélica, tentando ao máximo não mostrar à rival o quanto aquilo a machucava. Logo será hora do almoço, Archie está voltando para casa para almoçar, vamos. Para ser sincera, eu tinha uma ideia diferente de como eu achava que nos encontraríamos. Achei que você faria uma cena e se jogaria em cima de mim. Qual é o objetivo? O que isso mudaria? Disse Angélica em um tom distante. E você, minha querida, vejo que seu marido é indiferente, sorriu Leslie. Angélica permaneceu em silêncio. Ela gostaria de ter dito, sim, ele é, mas não podia mentir. Vá, disse Angélica, direto por aquela rua até o número 7, eu fecharei a loja e subirei. Angélica não queria andar pela cidade com Leslie. Quando Angélica chegou, Leslie estava sentada em um banco em frente à sua casa, tirando algumas coisas de sua bolsa de viagem e usando sandálias de sola plana em vez de sapatos. E pensar, ela sorriu, que há 20 anos nosso cosmonauta voa para o espaço pela primeira vez. E a civilização ainda não chegou à sua aldeia, nem mesmo o asfalto. Quebrei um salto novo. Leslie olhou para o salto. Você terá de ser paciente. Acho que você não vai ficar aqui por muito tempo. Espero que não. Angélica abriu a porta e fez um gesto para que o intruso entrasse. Os pais de Archie estavam no trabalho e sempre almoçavam na cantina da mina, sem voltar para casa. Vá para a cozinha, disse Angélica secamente. Archie deve estar aqui em 10 minutos. Você deveria pelo menos oferecer chá. Leslie era arrogante e altiva. Ela se sentia a chefe do lugar. Na verdade, ela sempre se sentia assim em qualquer situação. Espere por Archie, você tomará chá com ele. Angélica foi para seu quarto, o quarto dela e de Archie. Ela queria se jogar na cama e roer o travesseiro com os dentes de tanta dor. Mas Angélica se manteve firme. Pela janela, ela viu Archie se aproximando da casa, ouviu a porta da frente se abrir. Tudo era como um borrão. Querida, cheguei em casa. Veja o que eu trouxe para você. O que você me trouxe, querida? Leslie saiu da cozinha. Leslie? O que você está fazendo aqui? Como você entrou aqui? Archie deixou cair a rosa de metal soldado de suas mãos, surpreso. Surpresa! Disse a garota em tom de brincadeira, obviamente satisfeita com o efeito. Onde está Angélica? Ela está em seu quarto, trancou-se longe de mim e nem sequer me deu chá. Ela disse que você ia me dar chá. Leslie. Do que está falando? Você está fora de si. Vá embora, por favor. Vá embora. Angélica. Archie abriu a porta do quarto. Angélica estava arrumando suas coisas. Não, isso é um erro. Por favor, não desconte em mim, não faça nenhuma besteira. Eu explicarei tudo. Não se incomode, Archie. Já me foi dito tudo por seu. Não sei quem ele é. Não vou deixá-lo ir a lugar nenhum, então me escute. Isso é um erro. Deixe-me ir, vou perder o ônibus. Leslie está esperando por você. Ela está aqui para você. Angélica, me desculpe, Archie tentou abraçar sua esposa, mas ela o afastou. Sinto muito. Eu me lembro daquelas palavras que você escreveu na carta. Eu não sabia o que elas significavam, pelo que você estava se desculpando. Bem, agora está tudo claro. Não vou perdoá-lo, Archie. Não posso, Angélica disse as últimas palavras suavemente, com os lábios trêmulos. Archie permaneceu em silêncio, com as palmas das mãos pressionadas nas bochechas em chamas. Angélica pegou sua bolsa de noite e saiu do quarto.
No corredor, ela tropeçou na flor que Archie havia deixado cair. Angélica parou, abaixou-se e pegou a flor. A sensação da pele quente contra o metal frio foi agradável. Angélica se levantou abruptamente e saiu correndo da casa. A flor permaneceu em sua mão e Angélica foi para a casa de sua mãe, sem saber que, logo depois de sair, Archie havia empurrado Leslie para fora da porta e jogado sua bolsa pela janela. Archie se remexeu pela casa, arrancando os cabelos. Ele havia cometido um erro irreparável. Leslie era um erro, ele não precisava de ninguém além de sua esposa. Mas não havia como voltar atrás. Só podemos esperar que o tempo passe e que Angélica consiga perdoá-lo. A caminho de casa, Angélica passa pelo departamento de recursos humanos e deixa a loja. Ela não voltará para a cidade onde estava tão feliz esta manhã, vendo seu amado marido sair para o trabalho. Oh, Angélica, o que aconteceu? A mãe ficou atônita quando viu a filha com uma sacola na soleira da porta. Somente agora, depois de cruzar a soleira da casa onde nasceu, Angélica deu vazão aos seus sentimentos, com lágrimas nos olhos. Sua mãe não conseguiu entender imediatamente o motivo das lágrimas da filha. Era impossível entender as palavras ditas em meio aos soluços. Angélica ficou deitada na cama por 3 dias, olhando para a parede e segurando a rosa de ferro em suas mãos. Sua mãe sentou-se ao seu lado, acariciando sua cabeça e tentando acalmá-la, convencendo-a de que tudo ficaria melhor entre ela e seu marido. Embora, conhecendo sua filha, ela mesma não acreditasse nisso. No 4º dia, Archie chegou. Ele queria ir ver Angélica no mesmo dia em que ela fosse embora. Não importava que os ônibus estivessem fora de serviço. Ele estava preparado para caminhar os 20 quilômetros que o separavam. Sua mãe e seu pai, depois de ouvirem a história confusa do filho, aconselharam-o a esperar um pouco, para dar a Angélica tempo para se acalmar, para voltar a si. Mas a conversa não funcionou. Angélica foi direta: eu não vou perdoar você. Leslie não voltou para casa, alugou um quarto no centro do distrito e visitava a casa de Archie todos os dias, mas ele nem a deixava entrar. Archie não desistiu de implorar o perdão de sua esposa. Ele sempre vinha como flores vivas, não feitas de ferro. Angélica não ouvia nada e não aceitava as flores. Um mês se passou. Archie viu Angélica novamente. Deixei meu emprego. Vamos embora. Comprei 3 passagens de trem, 2 para nós 2, para o sul. A terceira para o norte. Eu o encontrarei na estação no sábado. Nosso trem parte às 14 horas. Você e eu precisamos partir, ainda podemos começar uma nova vida. Se você não vier, às 17h40 partirei sozinho para o norte. Se eu voltar, não será tão cedo. Não posso ficar aqui por mais tempo. Angélica ficou em silêncio. Por favor, venha. Archie tentou olhar nos olhos da esposa, mas ela desviou o olhar. Às 17h40, Archie pegou o trem. Angélica nunca lhe dissera que logo seriam pais, pois seu ressentimento era muito grande, ele a havia magoado demais. Uma semana após a chegada de Leslie, Archie e Angélica tiveram uma conversa. Archie, vou pedir o divórcio. Não vou lhe dar o divórcio. Vamos esperar um pouco, deixar o tempo passar. O tempo não vai mudar nada, Archie. Não posso perdoá-lo. Como você poderia? Confiei em você por 2 anos, esperei 2 anos, só saí de casa para ir ao trabalho. E você? A culpa é minha, não há desculpa, eu sei. Mas eu não quero deixá-lo ir. Não tente me forçar a ir embora. Eu não vou voltar para você, Archie. Bem, tudo bem, eu vou. Farei tudo o que você quiser. O que mais posso fazer? Então vamos nos casar de novo. Archie está animado, alegre. Isso nunca vai acontecer. O tempo dirá. O casal entrou com um pedido de consentimento. Archie ainda esperava que Angelique mudasse de ideia em um mês, mas isso não aconteceu. Eles se divorciaram 2 dias antes de Archie partir. Angelique voltou a usar seu nome de solteira. Ela não registrou sua gravidez até depois do divórcio. Archie escreveu 3 cartas para Angélica, mas ela não respondeu a nenhuma. Depois parou de escrever, percebendo a inutilidade. Angélica queria apagar tudo sobre seu ex-marido de sua memória.
Isso a machucava demais e parecia-lhe que agora, quando Archie estava tão distante, seria mais fácil para ela esquecer. Mas, e os meses se passaram e a mesma saudade universal permaneceu em sua alma. E como Angélica poderia esquecer Archie, se ela carregava o filho no coração? O nascimento de seu primogênito estava previsto para o final de fevereiro. Era um ano bissexto, e Angélica temia que o bebê nascesse no dia 29 de fevereiro. Hoje não, tenha paciência, querida, disse Angélica quando sentiu os primeiros sinais. Antônio não falhou, dele nasceu às 4 da manhã do dia 1º de março. 3 semanas depois, Angélica recebeu uma carta de Archie. Na carta, Archie contava um pouco sobre si mesmo. Ele havia se mudado para outra cidade, ainda mais longe de sua cidade natal, e havia conseguido um emprego difícil, mas bem remunerado. Archie escreveu que pensava nela o tempo todo, e que hoje havia pensado nela o dia todo. A carta tinha a data de 29 de fevereiro, e Archie sentiu algo. Por favor, responda-me, escreveu ele. Você está bem, com boa saúde? Estou preocupado com você. Angélica, se eu não receber uma carta sua dentro de um mês, pedirei a meus pais que venham vê-la para saber. Angélica não podia permitir que seus ex-sogros viessem ver seu neto. Sua resposta a Archie foi breve: estou bem. Feliz. Saudável. Archie não escreveu mais cartas, pois havia decidido que Angélica não era feliz sozinha. Ele não iria interferir em sua felicidade. O tempo passou. O filho de Archie e Angélica já estava em seu 9º ano de vida, e seu pai ainda não sabia que ele existia. Na dura terra do norte, havia muitas aspirantes que queriam se casar com um jovem, mas Archie inconscientemente comparava todas as possíveis noivas com Angélica. A comparação claramente não favorecia a segunda, então ele continuava sendo um solteiro invejável. Angélica teve pretendentes ao longo dos anos, mas não queria que seu filho tivesse um padrasto. Angélica se lembrou de sua infância. Ela e sua melhor amiga haviam perdido os pais cedo demais. A mãe de Angélica nunca se casou novamente. Ariana, sua amiga, tinha um padrasto. O relacionamento de Ariana com seu padrasto não deu certo. Ela fugiu de casa várias vezes, e a família não era estranha a escândalos. Mas Angélica e sua mãe viviam em paz, embora isso não fosse fácil no plano material. Agora, a mãe de Angélica estava atônita ao saber que a filha não havia contado ao antigo genro que ele logo seria pai. Angélica, ele deve saber. Como ele poderia saber? Anthony pergunta sobre seu pai o tempo todo. Você sabe onde Archie mora? Você precisa escrever para ele. Você precisa escrever para ele. Não vou escrever. Você é teimoso. Você é muito teimosa, assim como seu pai. No dia seguinte, a mãe de Angélica foi ver Selena. Ouça, Cathy, preciso de sua ajuda. Bem, pensei que você conhecesse toda a zona de 30 milhas. Vou lhe dar um grito. Há algum parente do Archie por aqui? Por que está falando do seu ex-cunhado? Eu já falei. Ele tem algum parente ou não? Ouvi dizer que os pais dele estão mortos. É verdade. Então não tem ninguém. Sei que meu pai tinha uma irmã. A tia dele morava em Rizukino, mas não sei se ela está viva ou não. Rizukino. É um pouco longe. Bem, obrigado, Kate. Diga-me, estou muito curiosa. Por que você quer o Archie? Está tentando fazer com que a Angélica fique com ele? Talvez esteja. Você me surpreende. Seu genro fugiu da esposa e nem sequer olha para o filho. No dia seguinte, a mãe de Angélica pegou o primeiro ônibus de manhã cedo para Rizukino. Mamãe, para onde está indo? Angélica ficou surpresa quando sua mãe se levantou cedo. Sim, minha filha, tenho que ir ver uma conhecida. Recebi uma carta dela, ela estava doente. O vilarejo de Rizukino era pequeno. A mãe de Angélica descobriu facilmente que a tia de Archie já havia morrido, mas ela tinha 2 filhos que moravam lá. Quem é você? Perguntou um homem alto e barbudo que cuidava do jardim. O que você quer do Archie? Sou a ex-sogra dele. Sogra? O que você quer dele? O homem olhou para ele com incredulidade. Quero lhe dizer algo. Não vou lhe dar o endereço dele. Então escreva.
você tem um filho. Ele tem 9 anos de idade. Minha filha estúpida não disse nada ao Archie quando eles terminaram. O que está inventando? Não é verdade. Por que não escreve isso, por favor? Aqui, a foto do Steve. Mande-a para mim. É igualzinha a ele. O homem barbudo mudou o tom de voz. Escreva e deixe Archie decidir se é verdade ou não, e Anthony saiu da escola triste, amargurado e ressentido, pois todos os seus colegas haviam feito casas de passarinho, ou melhor, não eles mesmos, é claro, mas seus pais. Até mesmo seu pai alcoólatra havia feito uma, mas somente Anthony não tinha nada para se gabar. Não fique com raiva, disse Ana, uma colega de classe alegre. A culpa não é sua. Meu pai fez isso para mim e você não tem um pai, e isso é o que se chama de consolar. O pai de Harry fez uma caixa para Polka, o cachorro favorito da cidade. A caixa foi cerimoniosamente instalada perto da escola, e Polka imediatamente tomou seu lugar nela, dizendo uau, em sinal de aprovação. 3 semanas se passaram. A escola havia terminado, mas Antônio não tinha pressa de ir para casa. Hoje ele estava tão brincalhão no recreio que arrancou a estrela de outubro, como se diz, com carne, e fez um buraco impressionante na aba do bolso do paletó. Agora vovó veria, Anthony perceberia, ele perceberia. Anthony queria adiar esse momento desagradável. Era final de outubro, e a primeira neve havia caído, espanando levemente o chão. Anthony parou em frente a uma das casas e escreveu em letras grandes, mamãe, Anthony, papai. O que você está fazendo aí? Ele ouviu Selena gritar asperamente. Ele teve sorte de parar bem na frente da casa dela. Corra foi o primeiro pensamento de Anthony, que olhou em volta e viu um homem estranho andando pela rua. O homem estava bem vestido, claramente urbano, carregando uma mala em uma mão e uma bolsa de viagem na outra. Saia da minha casa, Anthony ouviu novamente. Você já me deu trabalho uma vez. Naquele momento, o estranho se aproximou da casa de Selena. Olá, disse ela, envergonhada. Não esperava que você viesse ao nosso bairro. Olá, respondeu o homem, fazendo uma leve reverência, e continuou andando pela rua. Selena olhou para o homem, Anthony também ficou parado, completamente alheio à ameaça que vinha dela. Selena disse quando o estranho desapareceu na esquina. Corra agora, seu pai está aqui. Você não está mentindo? Anthony ficou atônito. Como você poderia conhecer meu pai? Ele é daqui, nasceu em nossa aldeia. Bem, eu não o vejo há muito tempo e ele não mudou nada. Anthony ficou ali, engasgando com as lágrimas, incapaz de se mover. Bem, corra, vá encontrá-lo, disse Selena, incentivando-o, e ele correu sem sentir nenhum apoio. Anthony abriu a porta da frente com cautela e, furtivamente, como um rato, entrou na casa. Parecia-lhe que tudo aquilo não era verdade, um sonho, um conto de fadas, que Selena o havia enganado. Mas não, havia sapatos de homem na porta. Anthony já deveria estar em casa, ele ouviu a voz de sua avó na cozinha. Ele deve ter saído correndo para ver seu amigo Harry. E Angélica está trabalhando até hoje à noite. Agora, Archie, vou lhe fazer um chá, aqui, quente. Fiz bolos ontem, Archie. Minha mãe me disse que o nome do meu pai era Archie. Então Selena estava certa. Anthony ficou atrás da parede, hesitante em sair de seu esconderijo. Finalmente, ele deu um passo hesitante, com tudo tremendo dentro dele. Anthony estava estranhamente envergonhado e calmo. Ele ficou de braços cruzados e olhou para a avó com os olhos apertados. O comportamento da avó foi surpreendente, ela agora parecia tão confusa quanto Anthony. A avó se remexeu na cozinha, empurrou desajeitadamente o copo de chá, derramando o conteúdo sobre a toalha de mesa branca como a neve, depois se aproximou e segurou a mão de Anthony com força. Anthony, e disse ela, nervosa, e depois parou de falar. Deixe-me contar-lhe, o homem levantou-se da cadeira. Anthony. Eu sou seu pai, e Anthony estava com medo de alguma coisa e abaixou a cabeça. Bem, disse a avó com carinho, você sempre perguntava sobre seu pai. Aqui, e ele chegou, e com os olhos sem piscar, Anthony olhou obstinadamente para o chão. Ele sabia o que tinha de fazer agora, e tinha de ir até lá, abraçá-lo e beijá-lo.
Ele havia sonhado com isso por tanto tempo. Quantas vezes havia imaginado esse encontro tão esperado. Mas Anthony ainda estava parado ali, sentindo apenas uma coisa: à sua frente estava uma estranha, que ele não conhecia. Anthony percebeu que não era bom ficar parado, tão mal-humorado, como estava agora. O que fazer? A tarefa era quase insolúvel. Ele levantou a cabeça e olhou para os olhos do pai, tão cinzentos quanto os seus, e imediatamente se sentiu melhor. O fato é que seu pai estava muito mais confuso do que Anthony e sua avó. Ele estava sorrindo, mas era muito tímido e envergonhado. Seu pai provavelmente não sabia o que dizer ou o que fazer. A avó ajudou os dois. Anthony, venha até seu pai, disse ela com firmeza. O menino veio obedientemente. Oh, que menino grande eu tenho! Archie bagunçou o cabelo do menino, e Anthony percebeu as lágrimas em seus olhos. Oh, Archie, eu derramei seu chá. Agora, eu vou ferver mais um pouco. A vovó se agitou novamente. Na verdade, ela também estava chorando e não queria demonstrar isso. E eu tenho que ferver mais sopa. Diga-me como você está indo na escola. Perguntou o papai, ainda sorrindo timidamente. Anthony ainda estava de pé com o paletó, desabotoando e mostrando o buraco no bolso de sua jaqueta escolar. Aqui, rasguei minha jaqueta e perdi o crachá, disse Anthony em voz baixa, quase em um sussurro, olhando para a avó, que estava ao lado do fogão. Archie de repente começou a rir. Ele riu alto, sem pudor algum. E Anthony também sorriu. Bem, vejo que você é um rapazinho rápido. O interessante é que, quando a mesma coisa aconteceu comigo, Archie o pegou nos braços e começou a jogá-lo em direção ao teto. Anthony ficou encantado ao descobrir como seu pai era ágil e poderoso. Em seguida, Archie gentilmente abaixou seu filho no chão e disse alegremente: trouxe uma mala inteira de presentes para você. Vamos ver. Anthony estava experimentando sensações estranhas. Seu humor estava mudando a cada minuto. Ele queria pular de alegria, depois pular na cama, entrar debaixo do cobertor e chorar. A tão esperada aparição de seu pai foi repentina demais para ele. O menino não estava preparado para uma mudança tão abrupta em sua vida. Archie abriu a mala de presentes. O primeiro a aparecer foi um cofrinho de cerâmica no formato de um ursinho de pelúcia. Aqui está, filho, para colocar suas economias. Mas eu não tenho nenhuma poupança. Bem, isso pode ser resolvido, agora você terá. Para que você quer economizar? Anthony deu de ombros em silêncio. Bem, aqui está. Tenho muitos outros presentes para você. Espero que você goste. Anthony pegou a caixa de dinheiro sem jeito. Ele não estava interessado em presentes agora. Estava tentando ver melhor o pai, cada característica de seu rosto. O menino se distraiu e o cofrinho caiu de suas mãos, espalhando fragmentos pelo chão. As lágrimas que Anthony estava segurando com cuidado começaram a cair. Archie, o que está acontecendo aqui? A vovó veio correndo. Você não é muito bom como uma criança. Seus olhos caíram sobre as lascas espalhadas. Eu vou limpar isso. Anthony, querido, vale mesmo a pena chorar por isso? Claro que não. Archie abraçou o filho, que estava com as mãos sobre o rosto. Você gostou do cofrinho? Não se preocupe, nós compraremos outro. Não, melhor ainda. Meninos, venham para a mesa, minha sopa está pronta, gritou a vovó. Vamos, filho, Archie bateu palmas. Oh, faz muito tempo que não como sopa caseira. Você não tem nada para comer? Anthony parou de chorar e olhou para seu pai com grande simpatia. Eu almoço na cafeteria do trabalho. Se chega um pouco atrasado para o almoço, a sopa geralmente já está fria. Você não consegue nem imaginar como a sopa fria é nojenta. E eu não gosto de cozinhar e não sei cozinhar. O que você pode fazer? Pode fazer uma casa de passarinho. Pode me ensinar. Os olhos de Anthony se iluminaram. Uma casa de passarinho? É claro que posso fazer uma casa de passarinho. Mas, filho, não me chame de você, está bem? Quanto tempo vocês estão esperando? Está ficando frio, a vovó me lembrou do jantar. Oh, não podemos deixar isso acontecer. Vamos, filho, ele sorriu suavemente para o pai. Anthony,
Quando foi a última vez que você esteve na cidade? Perguntou Archie durante a refeição. Não me lembro, o garoto olhou interrogativamente para a avó. Faz muito tempo que não vamos lá. O que você pode fazer lá, na cidade? Estamos bem aqui, respondeu ela. É uma pena que seja fora de temporada. Há um belo parque na cidade, com todos os tipos de carrosséis, e que roda gigante. Sua mãe e eu costumávamos andar lá quando éramos pequenos? Archie hesitou. O que você vai fazer, Archie? Primeiro, quero ir à cidade com Anthony para dar uma volta. Você não se importa, não é, Julia? Ah, o que está me perguntando? Por que não pergunta ao Anthony se ele vai com você ou não? Bem, achei que talvez você não quisesse que ele fosse comigo. Sim, como posso impedi-lo? Você é o pai. Obrigado. Archie ficou envergonhado por algum motivo e baixou os olhos para a mesa. Tio, para onde vamos com você na cidade? Anthony decidiu esclarecer. Houve uma pausa incômoda. Archie corou até as orelhas e olhou suplicante para a ex-sogra. Só então Anthony percebeu que havia dito a coisa errada. Anthony, que tipo de tio ele é para você? A avó ficou horrorizada. Ele é seu pai, está me ouvindo, você não pode chamá-lo de tio. Me desculpa, disse o menino suavemente e também corou. Está tudo bem, filho, seu pai o encorajou. Obrigado pela comida, Julia. Archie se levantou da mesa. Nunca pensei que um dia teria de comer uma sopa como esta. Está deliciosa. Vamos lá, a mulher acenou com a mão. É só uma sopa. É toda sua, da horta, batatas, cenouras, cebolas, bem, e o frango também é seu. Bem, vá em frente, o ônibus chegará logo, não vai esperar por você. Pai, você vai ficar aqui por muito tempo? Perguntou Antônio quando chegaram à cidade e pararam no ponto do bonde. Oh, não, filho. E você não vai voltar? Lá está o nosso bonde. Eu também não viajo de bonde há muito tempo. Não há nenhum na cidade onde moro, meu pai traduziu a conversa. Estranho, pensou o garoto, ele não respondeu nada. Ele provavelmente não quer dizer nada, decidiu, mas ficou em silêncio. Em suma, na opinião de Anthony, havia muita coisa aqui que ainda não estava clara. Papai havia chegado, mas ainda não era bem papai. Ele falava com Anthony com muita delicadeza e atenção, segurava sua mão com força, colocava-o no banquinho como um garotinho e olhava para ele o tempo todo, como se estivesse tentando memorizá-lo. É assim que os pais agem? Pai, onde você mora? Mamãe não disse no norte. Naquele momento, Archie notou uma passageira mais velha olhando para eles com surpresa. Anthony, eu sou seu pai e você deve dizer o você para mim, não o você, disse ela no ouvido do filho. Desculpe, pai, respondeu o menino, culpado, ainda não me acostumei. Eu o chamo de você porque minha mãe e minha avó me dizem para chamar todos os estranhos assim. Vários passageiros estavam agora examinando-os, e Archie ficou envergonhado. Vamos descer, nossa parada, disse ele, e, pegando o filho, saltou do vagão. Esperando por outro bonde, disse o pai. Por que descemos deste? Archie ficou em silêncio. Pai, para onde você está me levando? Anthony começou a choramingar. Pai, aonde você está me levando? Corrigiu o pai pacientemente. Estamos indo à loja para comprar brinquedos. Mas você me trouxe um monte de brinquedos e nós nem tivemos tempo de dar uma olhada neles? Anthony pronunciou a palavra você de uma só vez. Archie ficou em silêncio novamente. Entendo, disse Anthony mal-humorado. Você vai embora em breve e nunca mais voltará. Vou embora em 4 dias, disse Archie, pensativo, desviando o olhar. Só tenho uma semana de folga do trabalho. Moro muito longe, voei para cá. Você não vai voltar, vai? Filho, você sabe. Temos que falar com sua mãe primeiro, e então tudo ficará claro. Se as coisas não derem certo entre nós, eu irei vê-lo uma vez por ano. Você não se importa que eu vá visitá-lo, não é? Archie se agachou na frente do filho. Anthony olhou atentamente nos olhos do pai. Vamos, papai,
E naquele momento, Anthony pensou que, embora ainda não estivesse acostumado com seu próprio pai era muito melhor. No ano passado, Anthony ficou sabendo que o tio Harvey era o noivo de mamãe. Não exatamente um noivo, pois todos na cidade diziam que mamãe ainda não havia se decidido e que ele tinha poucas esperanças. O tio Harvey só tinha ido à casa dela 2 vezes. Nas 2 vezes, tentando agradar Anthony, ele o tratou como se fosse um garotinho. Anthony ficou enojado. Mas várias vezes ele ouviu sua avó dizer: Angélica, o que você está pensando? Não procrastine. Harvey é um bom homem. Você precisa de um homem em casa. Um marido para você, Anthony é um pai. O que você quer comprar? Perguntou-lhe o pai de Anthony na loja de bebês. Não quero nada, deu de ombros o menino. Então não seja tímido, você quer comprar uma arma? Anthony examinou o cano de lata. O que ela atira? Dispara balas de canhão. Não, papai, canhões não, isso é para meninos. Prefiro aquele sabre ali. Anthony suspirou pesadamente e guardou o canhão com um gesto sério. Você ainda precisa de um cofrinho. Aqui, dê uma olhada neste, gostou? Era melhor, e aquele que eu quebrei, suspirou Anthony irritado, com os olhos cheios de lágrimas de ressentimento contra si mesmo. Vamos lá, filho. Você é um homem. Os homens não choram, Anthony retrucou. Eu sei, o tio Billy diz isso. Tio Billy? Quem é esse? O rosto de Archie mudou. O tio Billy é o pai do Harry. E Harry é meu melhor amigo. Compramos um sabre, uma bola, marcadores, livros de colorir e um cofrinho. Depois, papai levou Anthony a outra loja e comprou um novo uniforme escolar para ele. Os eventos se sucederam. A próxima foi a mercearia, onde compraram refrigerante, chocolate, balas e biscoitos. Cansado, filho, Anthony balançou a cabeça afirmativamente. Vamos a mais uma loja. A última. Vamos comprar um perfume para a mamãe, certo? Archie olhou para o relógio, eles conseguiriam pegar o ônibus, ainda havia tempo. Mamãe adora perfume. Ela só não compra porque não tem dinheiro, suspirou Anthony. Eu sei que minha mãe gosta de perfume, disse Archie, pensativo. E até me lembro de que tipo. Você deu perfume para sua mãe, não foi? Perguntou Anthony, mas Archie não ouviu a pergunta, pois estava imerso em suas lembranças. O garoto já usava chamar o pai de papai, chamá-lo de você, e se o pai o pegasse pelo braço ou pelo ombro e o puxasse para si, Anthony não resistia mais. E quando eles estavam andando de bonde em uma ponte longa e alta, sob a qual corria um rio tranquilo, Antônio estava tão fascinado que não percebeu como ele agarrou a mão forte do pai e não a soltou por um longo tempo. Antônio estava feliz com seu pai. Ele gostava da maneira como o pai tomava seu tempo e o acompanhava aonde quer que Anthony quisesse ir, da maneira como conversava com ele seriamente. Ele falava com ele como se ele fosse um adulto igual a ele, e não o mimava de forma detestável como um bebê. É verdade que Archie gritou com Anthony uma vez quando ele saiu do meio-fio para a rua e quase foi atropelado por um carro. Anthony não ficou nem um pouco ressentido com o pai, pois percebeu que ele havia gritado com ele por causa da causa, e a primeira loja em que Archie e Anthony foram não tinha o perfume favorito de Angélica. Temos um pouco mais de tempo, disse seu pai, vamos correr, temos que conseguir. Deve haver outra loja por perto. Eles saíram correndo da loja para a rua, a neve molhada havia se transformado em chuva e poças se formaram na calçada. Archie pegou o filho pela mão e eles correram pela calçada molhada, rindo. Fazia muito tempo que Anthony não se divertia tanto. Seu pai, que há apenas algumas horas era um completo estranho para o garoto, estava se tornando cativante e acessível. Garota, existe uma Kate Risse, tão, e com pombo? Perguntou Archie, correndo para o balcão com perfume. Você está com sorte. Eles acabaram de chegar hoje, apenas um pequeno lote. Anthony pegou a caixa e retirou um frasco. Eca, pai, o cheiro é ruim. Tem certeza de que é o perfume favorito da mamãe? Tenho certeza, filho. Archie se lembrava de tê-lo dado a Angelique com o primeiro salário que recebeu depois de voltar do exército. Angelique havia adorado o perfume,
requintadamente picante e fresco, e um mês depois, aconteceu o que aconteceu, e eles se separaram. Angelique se apressou em fazer as malas e deixou o perfume para trás. Archie sempre pegava o frasco e inalava sua fragrância. Era um perfume que ele associava fortemente a Angelique. Tio, você pode levar o perfume? A voz melodiosa da vendedora tirou Archie de suas lembranças. Sim, e claro que sim. É uma boa escolha. Sua esposa ficará encantada. Esposa. Pai, você está cansado? Por que está tão triste? Anthony esfregou o braço. Está tudo bem, respondeu seu pai, pagando o perfume. Agora, filho, temos que correr ou perderemos o último ônibus. Minha mãe já deve estar voltando do trabalho e parou de chover. Archie olhou para o relógio enquanto ele e Anthony, pulando entre poças, chegavam à estação. Faltavam 5 minutos para a partida do ônibus. Bem, filho, você é um herói. Conseguimos. Você está cansado? Tenha paciência, logo você estará em casa. Pai, você vai ficar conosco? Não sei, filho. Por favor, fique. Nosso ônibus não chegou, já deveria estar embarcando. Deve estar atrasado. Vamos até o balcão de informações e descobriremos. Pai e filho entraram no prédio da estação, não havia muitas pessoas. Olá. Pode me dizer por que não há ônibus para Cosmino? Archie se dirigiu educadamente ao despachante. Olá. Não há ônibus. Seu ônibus saiu há 40 minutos, dentro do horário. Saiu como? Deveria ter saído agora mesmo. A partida é às 8 da noite. É isso mesmo. Querida, olhe para o relógio. Há um quadro ali. São 6 horas e 40 minutos p.m. Archie olhou para o relógio e ele estava parado. Naquele momento, a casa dos Walker estava em alvoroço. Percebendo que Archie e Anthony não haviam voltado da cidade no último ônibus, Angélica corria de um canto para o outro, sua avó bebendo remédios. Mamãe, como pôde dar o bebê a ela? Gritou Angélica. Oh, filha, o que eu fiz? E soluçou a velha. Eu nem pensei em maldade. O pai é seu. Mãe, a senhora não entende? Ele roubou meu filho. Angélica tomou uma dose de valeriana. Ela o levará para o norte. Nunca mais veremos Pacha. Ah! A vovó espirrou em suas mãos. Sim, por que estamos sentados aqui? Eu vou correr para Austin. Ele é o único que tem carro na cidade. Temos de ir à cidade, à polícia. Sim, não há tempo a perder. Descobriu-se que Austin havia levado uma pancada no peito e não só não conseguia dirigir, como também não conseguia ficar em pé. Anthony e Archie já estavam em um táxi a caminho de casa. O menino sentou-se no colo do pai, apoiou a cabeça com confiança em seu peito largo e adormeceu docemente. Archie olhou pela janela, com as árvores passando diante de seus olhos. Parecia que toda a sua vida estava passando diante dele. Como Angélica o receberia? Será que ela o havia perdoado? Será que ela teria a chance de começar de novo? Essas perguntas mantinham Archie nervoso e, quanto mais se aproximavam da cidade, mais animado ele ficava. E Anthony dormia. Ele sonhava com o verão e com um pequeno lago perto de sua aldeia. Ele, sua mãe e seu pai, depois de prepararem uma refeição simples, sentaram-se no banco e um táxi parou em frente à casa. Archie pagou o motorista e saiu do carro com cuidado, com Anthony dormindo em seus braços. O motorista levou as 2 sacolas de compras até a porta. Angélica, olhe, há um carro vindo em direção à casa, gritou sua mãe. Angélica correu para fora de casa de roupão e chinelos. Seu canalha! Você queria roubar meu filho, ela gritou quando viu Archie. Calma, não grite. Anthony está dormindo. Estávamos apenas dando um passeio. A propósito, esse também é meu filho. Dê-me o bebê. Angélica começou a tirar Anthony dos braços de Archie. Sim, o que está fazendo? Ele está dormindo. Mas Anthony já estava acordado e assustado com a briga. Mamãe, ela estendeu os braços para ele. Meu filho, e aquele homem o machucou. Mamãe, não o insulte,
Meu pai é muito bom. Nós saímos com ele, eu me diverti muito. Aqui, comprei algo para Anthony. Archie lhe estendeu a mão. Saia daqui para que eu não o veja mais. Não precisamos de nada de você, nós mesmos fizemos isso e faremos de novo. Angélica, precisamos conversar. Não na frente do bebê. Não tenho nada para falar com você, Archie. Saia daqui. Mamãe, o papai comprou perfume para você? Anthony está começando a reclamar. Não precisamos de nada, filho. Vamos entrar. Angélica pegou a mão de Anthony e o levou para dentro da casa. Anthony estava chorando, não era assim que ele imaginava que mamãe e papai se encontravam. Agora vou pegar sua mala, que temos em casa, disse Angélica, virando-se para Archie. Na mala há presentes para Anthony, não tivemos tempo de separá-los. Não precisamos deles, eu lhe disse. Angélica, você está errada. Você não está nada certa. Archie se aproximou da ex-mulher e falou bem baixinho, para não ouvir Anthony, que estava na varanda. Como você pôde tirar meu filho de mim? Por que não me contou? Ok, eu sei o quanto sou culpado por você. Admito que não pode me perdoar, mas o bebê é inocente. Ele é meu filho. Tenho o direito de falar com ele. Júlia saiu da casa. Bem, jovens, disse ela severamente. Meu neto e eu vamos visitar um amigo meu e, se vocês entrarem em casa, terão de conversar. Mãe, por que está fazendo isso? Não temos nada para conversar. Você vai me agradecer depois, sussurrou a mãe no ouvido de Angélica. Archie, por que você está acordado? Júlia e Anthony saíram. Angélica e Archie sentaram-se na cozinha e ficaram em silêncio por um longo tempo, sem saber por onde começar a falar. Archie queria dizer tantas coisas a Angélica durante a viagem, mas não tinha palavras. Deixado sozinho com ela, ele se sentiu rígido, como um adolescente. Eu lhe trouxe um perfume, e seu perfume favorito, eu me lembro. Archie finalmente começou a falar quando Angélica se virou para a janela e enxugou furtivamente uma lágrima, com uma tempestade de sentimentos em seu interior. Os ex-cônjuges não se falaram por um longo tempo. Para ser exato, apenas Archie falou, e Angélica permaneceu em silêncio pensativo o tempo todo. Você se importa se eu levar Anthony ao circo amanhã? Eu prometi a ele, perguntou Archie, despedindo-se. Leve, respondeu Angélica brevemente. Só que o espetáculo é à tarde. Pegaremos um táxi de volta, portanto, não nos perca, ok? Desculpe-me por hoje. Ok, eu vou, e o homem se virou. Archie, Angélica chamou tão alto que Archie se assustou. Onde você vai dormir hoje? Perguntou ela calmamente. Na casa do Belry. Fui vê-lo assim que cheguei lá. Durante o chá, Anthony contou à mãe e à avó onde ele e o pai haviam estado. Foi só no final da noite, quando ele acomodou o corpo no grande travesseiro branco como a neve e enrolou os braços em volta dele, que começou a dormir inquieto. Em meio ao sono, ele ainda balbuciou algumas palavras, e em seguida, com uma voz preguiçosa e arrastada, perguntou: pai, de que time de futebol você torce? E adormeceu. Na escola, antes da primeira aula, Anthony disse aos colegas, sem dizer uma palavra, que agora tinha um pai e que tinha ido vê-lo em um avião. Não minta, disse Victor Pastukov com inveja. Todos sabem que você não tem pai, mas sua mãe tem um noivo, o tio Harvey, de Kuzukorka. Sou um octogenário honorário, disse Anthony com orgulho. Está vendo o meu uniforme novo? Meu pai comprou para mim. E um monte de presentes. E ontem compramos presentes na cidade. É um uniforme novo, disse Betty. Aquele estava um pouco esfarrapado. E daí? O Victor não parava, era um garoto muito ciumento. Isso não significa nada. Sua mãe poderia ter comprado um uniforme para ele. Ele está mentindo. Não estou mentindo. Hoje vou ao circo com meu pai e voltaremos de táxi para casa. Ontem também pegamos um táxi para casa. Isso é ótimo. Você dirigiu rápido, não foi? Não sei, Anthony deu de ombros.
Adormeci quase que imediatamente. Mentiroso! Gritou Vitor. E eu acredito nele, não acredito que você pegou um táxi, meu amigo nunca mente. Foram tantas as discussões na classe que os alunos nem perceberam a entrada do professor. Após a aula, as dúvidas dos colegas foram dissipadas, o Archie veio buscar o filho na escola. Anthony estava radiante de felicidade, deixando todo mundo ver que tipo de pai ele tinha. Naquela tarde, Anthony tinha ido ao circo pela primeira vez e até tirou uma foto com um macaco e uma jiboia, então agora seus colegas não ousavam duvidar de nada. As emoções estavam à flor da pele. Seu pai estava se tornando cada vez mais querido por Anthony. Parecia que seu pai sempre estivera com ele desde o seu nascimento e ele não queria acreditar que depois de amanhã ele iria embora. E no caminho de volta, quando Anthony e seu pai retornaram da cidade de táxi, Anthony sentiu sono, mas não se deixou adormecer. Ele queria passar o máximo de tempo possível com seu pai, cada minuto extra. Pai e filho conversaram sobre tudo. Pai, diga-me, como é o norte? Foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. O pai se transformou em um segundo e, com um brilho nos olhos, começou a contar como montava renas, como construiu uma usina de processamento, como uma vez teve a oportunidade de dormir em um saco de dormir na neve. Anthony também ficou surpreso ao saber que ele e seu pai eram fãs do mesmo time de futebol. Pai, você pode me levar com você para o norte? Filho, eu adoraria, mas não sei se posso. Moro sozinho e trabalho o dia todo. Sei fazer um omelete. Sei até fazer macarrão. Minha avó me ensinou. Você chegará em casa do trabalho e o jantar estará pronto. Que bom menino você é, Archie sorriu ironicamente. Eu gostaria de poder, realmente gostaria de poder, mas, e você tem que estudar. Vou falar com a mamãe e pedir que ela o deixe ficar comigo nas férias de verão. Ah, férias de verão, e ainda falta muito tempo. Anthony estava chateado. Sinto muito, filho, mas acho que não vai ser tão cedo. Quando o táxi parou em frente à casa, Archie e Anthony saíram do carro. Bem, vamos lá, filho. Tenho certeza de que sua mãe e sua avó estão esperando por você para o jantar. Pai, você não vem? Não, filho, eu vou. Anthony puxou desesperadamente o braço de seu pai. Você sabe o que dizem, Archie tentou sorrir, não se entra sem convite. Como assim, sem convite? Estou convidando você. Receio que a mamãe não vá ficar muito feliz com isso. Pai, você vai embora depois de amanhã. Bem, tudo bem, só por um tempo. Quando Archie entrou na casa e encontrou o olhar de Angélica, ele pensou ter visto um leve sorriso surgir nos cantos dos lábios dela. Se alguma coisa, Angélica estava mais acolhedora do que ontem. Oh, Archie, a ex-sogra estava fazendo um escândalo. Vou esquentar o jantar para você e Anthony. Obrigado, Julia, mas não estou com fome, disse Archie, e olhou interrogativamente para Angélica. Venha para a mesa, disse ele secamente, e foi para seu quarto. É claro que Angélica não conseguiu dormir nem um pouco na noite passada, pois tinha tantas coisas para pensar, lembrar e reviver. Enquanto isso, Anthony estava contando à avó suas impressões sobre a viagem. E foram muitas impressões, todas positivas. Anthony contou a ela em voz tão alta e animada que Angélica podia ouvir claramente cada palavra que ele dizia por trás da porta fechada. E novamente ela pensou. Não, papai, não vá. Vamos brincar um pouco. Ela ouviu a voz melancólica do filho e percebeu que Archie estava indo embora. Afinal, Angélica saiu do quarto. Angélica, eu volto amanhã, ok? Precisamos conversar, decidir. Venha, disse Angélica em voz baixa. Sábado à tarde. Archie chegou ao meio-dia. Julia ouviu e foi direto para a casa de sua amiga. Ela percebeu que a conversa seria séria, poderia se dizer decisiva. Anthony, ela chamou o neto. Saia e brinque com Wolfgang, que esteve aqui recentemente. Anthony, carregando um sabre dado a ele pelo pai, saiu. As crianças se aproximaram. Anthony mostrou o presente com orgulho e contou a elas sobre a viagem de ontem ao circo. De repente, Anthony ficou alerta e parou
acabou de falar, o tio Harvey estava descendo a rua com passos largos. Olá, Anthony. Ele sorriu docemente. A mamãe está em casa. Anthony ficou tentado a dizer não, mas lhe ensinaram que era errado trapacear. Então, gaguejando, ele respondeu, foi. Em casa, e mas foi só quando o tio Harvey fez um movimento que Anthony agarrou sua manga e, com um sorriso brilhante, acrescentou, e o papai está em casa. Quando foi informado disso, Anthony se animou um pouco. Ele podia ver que o tio Harvey estava bastante atônito e até queria fazer uma pergunta, mas, depois de hesitar na soleira da porta, ele entrou na casa com determinação. A mente de Anthony se encheu de pensamentos febris. A jovialidade que há pouco ele havia demonstrado triunfantemente diante do tio Harvey desapareceu imediatamente, e a ansiedade e uma desagradável sensação de peso se instalaram em seu pequeno coração. Harry ofegou, agora seu pai vai dar uma surra nele. Anthony queria correr para casa, mas não se atreveu. Ele ficou um pouco afastado e observou a casa, perdendo a paciência. Finalmente, a porta se abriu. Anthony imaginou alegremente que o tio Harvey sairia dela com a cabeça baixa, mas, e saiu seu pai. Ele estava descendo a rua muito rápido, quase correndo, e Anthony mal conseguiu alcançá-lo na rua seguinte. Pai, aonde você está indo? Ele se agarrou à sua mão, com lágrimas na voz. Eu já volto, filho. Posso ir com você? Sim, vamos. Pai e Antônio caminharam rapidamente pelo meio da rua. Caminhavam em silêncio como duas pessoas que pensam da mesma forma, alheios aos transeuntes, cada um preocupado com seus próprios pensamentos. A ansiedade de Antônio ainda não havia diminuído, mas ele estava feliz por estar caminhando com seu pai. Embora há muito tempo quisesse perguntar para onde estavam indo, ele não perguntou nada. Parecia que o silêncio agora era necessário. Eles chegaram à casa de um aldeão onde seu pai estava hospedado. Antônio ficou no pátio brincando com o cachorro. De vez em quando, ele olhava pela janela e via o pai e o tio Belry discutindo alguma coisa. Finalmente, seu pai saiu da casa. Você não acha que está na hora de voltar para casa, filho? Está na hora, gritou um feliz Anthony. Logo eles entraram em casa. Angélica já estava sozinha. Seu rosto estava sério, mas seus olhos estavam definitivamente rindo. Anthony nunca perdia essas coisas, e ele também estava cheio de alegria. Angélica, estou fora. Disse papai, para deixá-la falar. Você fez a coisa certa, Archie. A mãe parecia não notar. Anthony só tinha olhos para o pai. Posso lhe contar toda a nossa conversa e, com certeza, foi a última. Harvey nunca mais estará aqui novamente. Por favor, não faça isso, implorou o pai, suplicante. A mãe levantou a cabeça e caminhou lentamente em direção a ele. Anthony, cobrindo a boca com a mão para não gritar de alegria, saiu pelo quintal. Archie voltou 3 meses depois, tendo resolvido as coisas no trabalho e vendido seu apartamento na parte alta da cidade. Depois de se mudar para o norte, Archie trabalhou primeiro como operário em uma fábrica e depois aprendeu a ser um bom mecânico de automóveis. Juntamente com outro morador da vila, Belry, ele decidiu abrir uma oficina mecânica cooperativa no centro do distrito mais próximo. Archie e Angélica se casaram no verão. Eu disse a vocês que teríamos outro casamento, riu Archie. Anthony estava feliz, provavelmente mais feliz do que os próprios recém-casados, e agora ele tinha orgulho de levar o nome do pai adiante. Em 2 de setembro, Anthony, muito feliz, levou uma casa de passarinho para a escola. Aquela que ele não havia conseguido fazer no ano anterior. E ela ainda o persegue até hoje. Eles fizeram a casa de passarinho junto com seu pai e depois a pintaram com tintas com sua mãe. Que lindo! A professora ficou surpresa. Meninos, vocês sabem para onde foi nosso amigo Polkan, o cachorro? Ele não está aqui desde a noite passada. Meu pai me deixou levá-lo para casa. Anthony estava radiante de felicidade. Polkan vive conosco agora. Que notícia maravilhosa, pessoal! Estou muito feliz que nosso favorito de todos os tempos tenha encontrado um lar. Eu vou brincar com Polkan, disse o amigo de Harry. Isso é ótimo. E também. Anthony começou a sussurrar, mas não conte a ninguém. Ele colocou o dedo nos lábios. Ouvi mamãe e papai falarem, vou ter um irmão ou irmã em breve. Melhor um irmão, é claro.